E temos uma convidada agora, conversa com a gente, a Ana Paula Henke, a Ana Paula do vôlei, está com a gente de novo aqui em Os Pingos nos Is, para a gente falar mais sobre as manifestações lá nos Estados Unidos e alguns desdobramentos, uma questão delicada que envolve a Ana. Tudo bem, Ana? Boa noite, boa tarde para você, né, ainda pelo fuso horário. Seja bem-vinda mais uma vez, prazer falar com você. Boa tarde, gente. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Ana, ao longo dessa semana você trouxe a público alguns números em relação à violência aí nos Estados Unidos e, por causa disso, foi acusada de racismo. A gente conversou, inclusive, na segunda-feira aqui no Pingos mesmo, e depois disso também, depois das declarações que você deu e dos números que você trouxe, você passou a ser atacada nas redes sociais, passou a sofrer com uma campanha de assassinato de reputações. É mais uma vítima disso. Explica pra gente exatamente quais números você trouxe, repita aqui essas informações e fala pra gente como é que está sendo enfrentar tudo isso, Ana. Bom, eu acho que eu posso voltar 3 anos, quando eu comecei a defender as mulheres e o sagrado espaço das mulheres no esporte feminino, trazendo isso em relação às políticas de transexuais no esporte, e que eu trouxe muitos dados biológicos, da biologia humana, científicos e das políticas antidoping. A mesma coisa aconteceu, Vitor. Eu fui atacada e xingada durante muito, muito tempo. Nunca atacam os argumentos, mas o mensageiro. Então, a gente fica chateada de alguma forma. As medidas legais, elas são tomadas. Já nos últimos 2 anos e meio, todo xingamento, injúria, difamação, ameaça na internet, muitas delas já foram revertidas em quase 50 mil reais em doações nos processos aí que eu abri, e doações para as comunidades e instituições carentes que eu ajudo. Então, isso também vai seguir o curso essa semana. Então, assim, a gente está acostumada, a gente sabe que existe um ataque orquestrado, mas é lógico que a gente fica chateado, ainda mais quando a gente traz dados que são totalmente fundamentados, são dados de relatórios do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O curioso, Vitor, é que esse tweet meu, que foi maliciosamente pensado numa conversa longa, onde eu colocava outros dados ali, essa mesma informação eu dei aqui nos Pingos alguns dias atrás, e também eu coloquei alguns dias no meu Instagram. Agora, por que não aconteceu esse ataque? Porque como eu estou aqui com vocês na câmera, e também no Instagram eu fiz uma série de stories na câmera, não tinha como você editar, não tinha como você pensar exatamente um tweet dentro de um contexto enorme, onde eu apresentava várias informações e trazer um pouco também essas informações para a luz do debate do que acontece nessas comunidades negras aqui nos Estados Unidos, para a gente poder discutir o lado social, o lado econômico, lados que são colocados, varridos para debaixo do tapete, para que essa pauta da comunidade negra seja sequestrada por grupos políticos, grupos ideológicos, e hoje a gente está vendo, né, como as coisas desandaram aqui nos Estados Unidos, grupos terroristas de terrorismo doméstico também. Então, a gente segue colocando, fazendo o nosso trabalho, nosso jornalismo, e os dados que eu coloquei ali, Vitor, foram que os negros, eles são 13% da população dos Estados Unidos, e eles detêm 62% dos casos de roubo e 56% dos casos de assassinatos. Ou seja, é uma população de 13% com alto índice de criminalidade. E o assunto ali na thread, né, ali no Twitter, era exatamente esse: o porquê de uma população de 13% de um país tem altos índices de criminalidade. Tem que se olhar o lado social, o lado econômico, o lado cultural, o lado humano. Essas comunidades estão sendo deixadas de lado exatamente por políticos do Partido Democrata, principalmente, que são os que se intitulam os cuidadores dessas minorias, né? E a gente não está conseguindo trazer o número certo desses pontos econômicos, socioeconômicos, porque a pauta foi totalmente sequestrada para o campo ideológico. E dentro dessa thread também, Vitor, eu coloquei um dado interessante, e tem, antes desse dado, desse tweet que foi pensado de uma maneira muito maliciosa,
Tem um tweet meu que diz exatamente o seguinte: o racismo, ele existe sim. O que nós temos que questionar é o racismo sistêmico que a narrativa está tentando empurrar, que ele acontece de uma maneira sistemática dentro das corporações policiais. Porque esse mesmo relatório, o Vitor, do Departamento de Justiça americano, ele mostra que em 2019, em 10 milhões de operações policiais, 1.042 pessoas que estavam desarmadas perderam suas vidas em confrontos com a polícia. Dessas 1.042 pessoas desarmadas que perderam suas vidas nesses confrontos, são 9 negros. 9 negros, 19 brancos e até mais 48 policiais. Então, a gente precisa discutir o racismo, sim. O racismo ele existe aqui nos Estados Unidos, como eu falei na última participação aqui nos Pingos. Os Estados Unidos, ele é chamado melting pot, mas as comunidades elas não se misturam muito como nós nos misturamos no Brasil. Elas ficam muito isoladas dentro das suas bolhas. Então, existe o racismo, sim. O que eu coloquei em xeque foi o racismo sistêmico dentro das corporações policiais, sendo que no ano passado, em 10 milhões de operações policiais, 9 negros morreram. E desses 9 negros, 2 policiais foram indiciados. Zé Maria. É interessante, Ana, que os Estados Unidos mantêm dados atualizados e isto é muito importante exatamente para estabelecer políticas públicas, né? Correções, então é preciso dados. E há uma carência aqui endêmica no Brasil de dados. Em todos os lados, a gente não tem com clareza quantas operações policiais ocorreram, quem morreu e de que forma foi. Não há como fluir essa informação. Os dados me parecem assim, até argumentos dos partidos de esquerda, exatamente para dizer que a população negra é excluída do processo, e é mesmo a gente vê no Brasil que, segundo dados aí, nós somos 62% de população negra no Brasil, 62%. Nos Estados Unidos já não é assim. Eu fiquei sabendo, inclusive, eu quero inclusive você se confirme, né, que a primeira minoria nos Estados Unidos agora é de latinos, né? É a grande minoria nos Estados Unidos e que talvez os novos discriminados nos Estados Unidos. Então, esses dados são levados em conta para políticas públicas, não? Deveriam, né, Zé Maria? Deveriam, mas não são. Eles são, na verdade, usados para tentar assassinar reputações de quem quer trazer um pouco de luz para o debate intelectualmente honesto, que quer focar exatamente nas reais soluções, nos reais problemas. Tem outro dado também, Zé, que você estava falando, que você comentou aí de latino, dentro desse relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e aí é que a gente fala que se a gente não for na raiz do problema, não adianta ir para a rua gritar racismo contra os policiais, sendo que outros problemas socioeconômicos e culturais muito mais graves estão acontecendo nessas comunidades. Olha só, Zé, dentro desse relatório tem um índice perturbador de suicídios. O número de suicídios entre negros nessas comunidades, ele é 8 vezes maior do que de brancos e latinos juntos, combinados. E aí a gente, né, pode abrir aqui uma discussão, e era exatamente essa discussão que eu tentei abrir ali no Twitter, como a gente tem que olhar para o lado social, como que oportunidades econômicas não estão chegando nessas comunidades e por que esse índice de criminalidade ele é tão alto nessas comunidades. Então, a gente tem que tentar... Mas a gente é resiliente, né, Zé? A gente é mineiro, a gente é resiliente, a gente continua firme, tentando trazer o máximo de informação útil, preciosa e que seja de ajuda exatamente nas políticas, para ajudar as políticas públicas. Ana Paula Henkel aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Guilherme Fiuza. Fala, Fiuza. Ô Zé e Vitor, a Ana Paula,
ela tem... Existe uma patrulha sadomaso na internet, que tem uma fixação na Ana. Né? Eles ficam ali buscando uma maneira, como fizeram agora nesse evento, né? Assim, de retirar, de uma maneira covarde, de uma maneira ignorante, né? Retirar um aspecto de um argumento amplamente favorável ao socorro aos negros, né? Para tentar acusar a Ana de racista, mas isso, assim, eles gostam de dizer para a Ana umas coisas assim do tipo. Eu sei porque acompanho a Ana na internet há muito tempo, como acho que, né, o Brasil todo e fora do Brasil também. Eles gostam de dizer assim para a Ana, vai jogar vôlei. Né? Eles gostam de falar esse tipo de coisa para a Ana, porque a Ana, como todos nós sabemos, né, é uma campeã olímpica e mundial. Então, eles gostam de dizer isso. E a gente tem que dizer para essas pessoas que a Ana não tem medo delas, né? Tá claro isso. E também que se a Ana resolvesse só jogar vôlei, né, de brincadeira ou profissionalmente, que ela ainda tem o preparo, a gente ia perder uma excelente analista política do Brasil e dos Estados Unidos. Né? Então, não tem jogo. Agora, Ana, pergunta para você. Essa patrulha sadomaso aí que tentou te acertar de novo, você viu alguém defendendo o policial que foi assassinado no Missouri durante um saque a uma loja, tentando defender uma loja, foi alvo de violência dos saqueadores, antifas ou o que seja? Você viu alguém dessa patrulha que foi atrás de você defendendo esse policial assassinado, 77 anos? Não, Fiuza, e aí cabe a gente exatamente com esses dados e boas informações, né, expor a hipocrisia dessa gente, porque esse policial negro, muito querido na comunidade dele, que estava fazendo a segurança de uma loja, foi assassinado por esses terroristas domésticos aí, e a gente não viu a mesma comoção. E o engraçado é que esse tweet que pegaram, que pinçaram de uma conversa longa minha, e que hoje os detratores me chamam de racista, querem que isso aconteça, mas não vai acontecer. Esse tweet, Fiuza, ele vem exatamente de um vídeo de uma mulher negra que eu postei e que ela é absolutamente maravilhosa, corajosa, intelectualmente honesta, e ela gritando ali dentro das manifestações. Por que o Black Lives Matter não está todo dia nessas comunidades onde 90% dos negros são assassinados por outros negros? E o vídeo vem exatamente disso, de eu enaltecendo a coragem dessa mulher negra. E essa semana a gente viu muitos vídeos aqui, né, Fiuza, de mães, de avós chorando nas suas casas completamente queimadas, nos seus estabelecimentos completamente saqueados. E aí a gente vê que se uma pessoa branca quer trazer dados exatamente preocupados com os reais problemas das comunidades negras nos Estados Unidos, é racista. Mas eu já vi também, Fiuza, quando negros trazem esses dados, aí eles não têm consciência de classe, eles são capitães do mato, eles são outros nomes horrorosos aí que colocam nessas pessoas, que não se amarram na ideologia de vitimismo, né, como o nosso mestre Thomas Sowell, aconselho todo mundo a ler e a ouvir, um dos maiores pensadores contemporâneos que está da história, que ele fala exatamente isso. Ele fala que o racismo, ele na verdade, ele não está morto, que ele respira por aparelhos e que esses aparelhos eles são mantidos por políticos, por grupos ideológicos e pelas pessoas que têm a necessidade de chamarem as outras de racistas. Ana, deixa eu mudar um pouco de assunto, perguntar para você, aproveitar a sua presença aqui para te perguntar da situação aí nos Estados Unidos em relação ao coronavírus. Como é que estão as coisas? Medidas de restrição ainda são adotadas? Já se fala em flexibilização? Hoje, inclusive, tem uma fala do presidente americano Donald Trump que foi pensada, tem sido muito compartilhada aí nas redes sociais, do Trump dizendo que se tivesse adotado as mesmas providências que o Brasil adotou, a situação por aí estaria muito pior. Foi isso mesmo que ele disse ou, assim como você, ele teve uma fala tirada de contexto? Qual que é o quadro por aí, Ana?
Bom, eu não vi, confesso que eu não vi essa fala do presidente, mas o quadro aqui agora, como a gente entrou na primavera e agora o clima também está ajudando muito, né? Eu acho que talvez por isso que o Brasil esteja entrando numa fase um pouco complicada e entrando no inverno, mas aqui a vida já começa a ser retomada na sua normalidade e dentro das novas normas, né? Do novo normal sanitário, de distanciamento social, de todo mundo de máscaras, mas os restaurantes que abriram recentemente aqui em Los Angeles, por incrível que pareça, eles tiveram sua capacidade máxima preenchida. Claro que agora existe a capacidade máxima diminuiu, porque as mesas agora elas têm que respeitar um certo distanciamento. A boa notícia de hoje aqui, Vitor, foi a retomada da economia, né? 3 milhões de empregos foram criados nessas últimas semanas e a Bolsa respondeu muito bem, vem respondendo muito bem ao pacote que o Congresso americano passou de ajuda a as microempresas, aquelas que quase abriram falência, e hoje a Bolsa deu um salto de 3,8, se eu não me engano, fechou. E parece que a economia ela vai sair dessa pandemia do coronavírus numa batida bem forte, num crescimento bem estável. Zé Maria, sua pergunta, Zé. É a grande preocupação, né? Depois da pandemia é sobre a economia. Eu logo no início aqui, Ana, eu previ exatamente isso aí, essa reação americana. Porque eu entendo a economia norte-americana como muito, vamos dizer, desburocratizada, desregulamentada com relação ao trabalho. Então, fica muito simples e fácil demitir e a mesma coisa, muito simples e fácil recorrer às medidas sociais, né? Os trabalhadores pedirem medidas sociais. E isso fez com que a coisa inflasse de uma hora para outra, acho que 20 milhões, não me lembro exatamente o número de americanos pedindo aí ajuda social. E eu dizia, olha, a economia, por ser desregulamentada, a facilidade de contratar e demitir nos Estados Unidos é muito forte. É mais ou menos isso. Aqui no Brasil não é tão simples. Demitir e contratar, a pessoa tem que pensar 10 vezes. É mais ou menos isso mesmo que eu estou pensando? Sim, Zé. Aqui a gente não tem CLT e a gente não tem Justiça do Trabalho, então é muito fácil você despedir, é muito fácil você contratar. Eu me lembro que logo que eu formei em arquitetura e abri o meu negócio, o meu primeiro contrato, eu levei o contrato para minha cliente e voltei, ela assinou, eu voltei em casa e cheguei em casa e eu ainda não tinha totalmente a noção de como funcionava todo o aparato jurídico aqui nos Estados Unidos, estava aqui há pouco tempo. Cheguei em casa e perguntei para o meu marido onde que eu autentico as nossas assinaturas do contrato de serviço que eu vou prestar para ela. E ele me olhou e falou, autenticar o quê? Eu falei, autenticar a assinatura aqui. Ele falou, não tem isso. Se você assinou, ela assinou, o contrato já é válido. E depois eu percebi que é assim em contratação e também se a pessoa não tem um desempenho técnico ou desempenho ali esperado do estabelecimento, ela é despedida e outra já é colocada no seu lugar de uma maneira muito rápida. Isso força, Zé, com que as pessoas elas tenham um comprometimento com a qualidade do atendimento. Então, você chega ali, em todos os estabelecimentos, você sempre é muito bem atendido, porque essa peça humana, se ela não provê exatamente da qualidade esperada e que ela foi contratada, ela é trocada de uma maneira muito rápida. Para fechar, Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Pois é, Vitor, eu vou só fazer um rápido comentário, então, sobre essa notícia do Trump que você trouxe. Claro. De fato, o Trump parece ter declarado ali em alguns lugares que se o Brasil, se os Estados Unidos tivessem seguido a receita do Brasil, teriam tido um quadro muito pior de coronavírus. Então, assim, é uma declaração do Trump preocupado com a eleição,
que acontece? Vou passar, aí vou fazer a pergunta para a Ana, mas só fazendo essa consideração rápida. Vem a eleição esse ano para o Trump. Os Estados Unidos, o Trump queria um chamado isolamento vertical, né? Dizia no início, aquela proteção aos grupos de risco, circulação restrita, etc., e ele perdeu, porque foi decisão, né, principalmente dos governadores. A Ana pode explicar um pouco melhor como funciona a federação. Então, ele está numa situação hoje que é a seguinte: ele não pode perder o apoio dos seus pelo país ter seguido uma situação predominantemente de confinamento. Então, ele está meio tentando dizer que, na minha interpretação, a Ana pode dizer melhor, que o caminho da quarentena era necessário, porque se vai vir uma análise depois, eu tenho dito aqui, o Augusto estava falando ontem também, vai sobrevir uma análise sobre isso que nós estamos passando, sobre meses em casa. Isso não vai ficar assim, resolveu, se não fosse todo mundo em casa, a humanidade toda estaria morta. Isso não vai ficar assim, isso vai ser depurado. E eu acho que o Trump está preocupado pelo fato de ter tido que ceder. Agora, só uma consideração antes de fazer pergunta para a Ana. Os dados que o Trump usa para isso estão errados. Ele tá, nesse aspecto, ele está mal informado, porque o Brasil tem menos mortos por milhão do que os Estados Unidos. O quadro dos Estados Unidos é pior do que o quadro brasileiro. Então, o erro, assim, digamos que de 100%. E depois ele diz que o Brasil e a Suécia seguiram a mesma receita. Também não é fato. A Suécia não fez lockdown, e o Brasil fez lockdown. Quer dizer, os pontos de São Paulo, Rio de Janeiro, os lugares mais afetados, no Norte e Nordeste, tiveram confinamento. Então, eu acho que foi uma declaração do Trump, e aí eu passo a pergunta para a Ana. Você acha, Ana, que foi uma declaração do Trump preocupada? Eu sei que você não acompanhou, mas a partir disso, preocupado com a questão da eleição desse ano e como vai reagir a base dele em relação ao fato de que o país foi majoritariamente fechado? Fiuza, o país foi, né, como você muito bem explicou aí, aqui nos Estados Unidos o federalismo ele impera exatamente no seu DNA. Então, aqui nos Estados Unidos o presidente ele manda muito menos do que as pessoas imaginam. Quem manda mais aqui são os governadores, são os seus prefeitos. Cada estado, por exemplo, tem a sua Câmara, tem o seu Senado e tem a sua própria Suprema Corte. Então, em relação à pandemia, o Trump teve que engolir ali o orgulho e colocar exatamente para os governadores, como manda a Constituição, as diretrizes aí das decisões de cada estado. O que foi muito questionado aqui, Fiuza, é que em alguns estados onde a pandemia teve picos muito grandes, como a Califórnia, como Nova York, e a gente teve lockdown praticamente completo, né? Aqui na Califórnia, inclusive, o governador daqui começou 2 semanas antes do lockdown nacional, e isso pode ser que tenha ajudado. Esse mesmo lockdown ele foi seguido em estados onde tinha uma capacidade, onde os infectados eram de 300, de 200, né? Montana, o número de mortes estava na casa dos 40 depois de 2 meses. Então, esse questionamento foi exatamente o que o Trump tentava fazer ali, né? Como eu mencionei, o presidente nessas horas manda muito menos do que as pessoas imaginam. Ele trazia para a luz do debate exatamente isso. Por que eu entendo que Nova York está num lockdown, mas por que Montana está no mesmo lockdown com um número muito menor de infectados e de mortes? E também em Nova York, lá também a gente viu que o prefeito de Blasio, ele cometeu alguns erros também, que o Bruno Covas cometeu aí em São Paulo, e em relação ao transporte público, Nova York, como a gente sabe, né, a malha ali de metrô e a malha ferroviária é muito extensa, né, é uma teia de aranha, e ele fechou muitas linhas e isso fez com que as pessoas se aglomerassem em outras linhas, e aí o pico subiu ali também. Mas um dado importante dentro da pandemia toda nacional, e aí nesse caso o Trump ele sempre gosta de puxar ali os louros para ele, foi que não houve nenhum colapso hospitalar em relação aos respiradores.
Imaginava-se, por exemplo, que em Nova York precisaria de 40 mil, e o Trump imediatamente ficou com esses 40 mil nas bases militares para que eles pudessem ser deslocados para onde era necessário, e acabou que precisou de 9, 10, chegou a 12 mil respiradores em Nova York. E o Trump fez essa distribuição muito bem desses respiradores, com os navios hospitalares da Marinha também, e nesse ponto ele puxa os louros para ele, que ele não deu, por exemplo, para o governador de Nova York, que queria todos os 40 mil respiradores de uma vez para o estado. E o Trump não, ele segurou. Então, dessa maneira, o Trump nessa pandemia, ele foi o que ele é de melhor, um CEO. Né? Ele conseguiu gerenciar muita coisa, principalmente no lado econômico. Recentemente saiu uma pesquisa na pesquisa Gallup, para quem quer saber a fonte, é a pesquisa Gallup, de como os americanos viam a confiança no Trump ou no Biden em relação à retomada da economia do país. E o Trump, ele teve aí um número, ele estava 12 pontos acima do Biden em relação à confiança dos americanos na retomada da economia. Ok, aí a Ana Paula Henkel com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, Ana? Sempre um prazer a sua participação. Bom final de semana por aí, um abração. Para vocês também, bom descanso. Valeu, obrigado.